Então, hoje a gente vai dar continuação às nossas aulas de mecânica quântica introdutória, módulo 1. E vamos falar de fótons. Fótons são as partículas que compõem a luz. Então, vamos dar uma introdução sobre isso. Luz e fótons, e qual que é a relação radiação eletromagnética dessas três notações, né? São três formas de falar luz, na verdade. Luz é composta de fótons, e fótons é radiação eletromagnética. E as características desses fótons são ondulatórias, mas também são como partículas, é um paradoxo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Esse senhor aqui, que chama Jung, ele fez esse experimento da dupla fenda, onde uma fonte de luz emitia luz através de duas fendas de metal, uma folha de metal, e aí você consegue ver o padrão de interferência do espalhamento dessa luz. O que provava, então, provou, né, a característica, a natureza ondulatória da luz. E então ela se espalha e tem a difração, né? Espalha e tem a difração. Então, por que a gente não pode chamar a radiação eletromagnética de onda se a gente já provou que é uma onda, né? Só para lembrar, quando eu falo da radiação eletromagnética, tudo isso que a gente vê aqui na natureza, né, principalmente o arco-íris, né, que apresenta todas as cores, é aqui, ó, é do espectro visível da luz. Se a gente olhar aqui, esse é o espectro de luz. Só essa parte aqui que a gente consegue ver. O resto, outros animais conseguem ver às vezes, né? Por exemplo, eu acho que o infravermelho as abelhas conseguem ver. E os olhos delas, né? Os olhos são instrumentos de captação de fótons que são emitidos, né? É o instrumento vindo da evolução mesmo, né? Então, só para a gente lembrar que a gente é bombardeado por ondas eletromagnéticas o tempo todo, e a gente precisa do instrumento correto para poder captar elas. Por exemplo, a onda de rádio, elas são enormes, né? E se você não tiver a frequência certa, frequência dada em hertz aqui, esse daqui é o comprimento de onda em metros. Então, assim, olha o tamanho disso. Isso é 10 a oitava potência, que quer dizer 1 seguidos de 8 zeros. Então, pode ser tão grande quanto isso, né, uma onda de rádio. E aí vem as ondas de gamas, raios gamas, que é 0,1501. Então, é muito pequeno, é do tamanho de um átomo, por isso que eles são perigosos, porque eles conseguem é, bater no átomo assim, dos nossos corpos, né? E aí fazer um monte de estrago lá. Então, então a gente tem que tomar cuidado com os gaios ramas, mas os raios gamas, os gaios ramas, os raios gamas, eles vêm das explosões, né, de supernovas, das estrelas e tudo mais. Então, só para a gente relembrar o espectro do que eu estou falando, o que é luz? A luz é tudo isso aqui, não é só isso que a gente vê, não. Então a gente tem que fazer instrumentos para cada um deles. E lembrando que a evolução deu a possibilidade de alguns insetos, alguns animais verem algum desses aqui que a gente não pode. Eu não lembro qual é a parte do espectro que os morcegos conseguem ver, mas tem isso também. Então, só lembrando isso. Então, começou tudo como a gente imaginando que fótons e luz são ondas e não são partículas, onde tem uma localização no espaço, tudo devido ao experimento do Jung. E aí, agora, dando continuação, a gente vai descobrir
por outros experimentos que não, a luz é uma partícula, mas em alguns momentos ela é uma onda, em alguns momentos a gente prova que ela é uma partícula. Então, quando que ela é partícula, quando que ela é onda? Ela é sempre onda e ela é sempre partícula. Então, a dualidade a dualidade da natureza da luz abriu portas para muitas coisas, que é o próximo tópico que a gente vai falar, onde a gente generaliza esse conhecimento para todas as outras partículas que existem, que todas as partículas são, não só as partículas de luz, apresentam também uma natureza ondulatória. Então, e para entender melhor isso tudo que eu estou falando, a gente precisa estudar um campo da física que chama quântica de campos. E aí a gente vai entender muito bem isso, mas isso é muito avançado para agora. Então, por que, que as partículas, por que, que elas têm essa também dualidade de partículas? O fóton, cada fóton tem uma certa energia, que é números inteiros, né? Uma certa energia atribuída a ele, que vem de formas discretas, como pacotes, daí que vem o nome quanta, né? Um quanta de luz, um quanta de energia. Então, pode ser 1, 2, 3. Vamos assumir que a gente tem um detector de fótons. Eu coloquei o fóton aqui em nome em inglês, né? O fóton em nome português é com F, é assim. O fóton, com 3 unidades de energia, é emitido nesse detector de fótons. Aí a gente descobre que tudo ou nada é absorvido. A energia não é absorvida em metades, ela não é absorvida em 0,5, né? Metade da energia do fóton vai ser absorvida. Ela ou é 3 unidades de energia daquele fóton, ou não é nada. Então, lembrando da equação, né, da energia com relação à frequência do fóton. Então, energia é igual à constante de Planck, H, vezes a frequência Ni, ou F, tem muitas vezes, em alguns livros é F, que quer dizer números de oscilações por tempo, né, por segundo, que é dado em hertz. Então, isso aqui é muito bom saber também. Eu não sei como você que está vendo esse vídeo agora, se você não sabe que as unidades, esse aqui é um pacote de unidades também, que é número de oscilação por segundo, que é igual a hertz. Então, o número de oscilação por segundo é a mesma coisa que falar que é hertz. Então, dá uma estudada nisso. Esse aqui é joule vezes segundo. Então, a constante de Planck, a gente já falou em alguns vídeos atrás, ela é dada por esse número grandão aqui, 6,6262. Aqui tá ponto porque tá na notação de inglês. Em inglês, eles não usam vírgula para separar decimal, eles usam ponto. Então, se vocês pegarem algum livro em inglês, fiquem atentos a isso. Então, 6,6262 vezes 10 a menos 34, muito pequena, é uma das constantes elementares menores que a gente tem hoje em dia na ciência. Joules vezes segundos. E vocês sabem, né, que Joule é unidade de energia. Esse aqui é o número de oscilações por segundos, corta da energia, com a frequência multiplicada pelo H. Esse é o Sr. Planck, né, que deu o nome a essa constante aqui. Ele foi o primeiro a postular, né, a gente já falou sobre isso antes. Então, fica aí a nossa aula sobre fótons e esse paradoxo de que as partículas de luz são entidades tanto localizadas, discretas no espaço-tempo, quanto ondas não localizadas, espalhadas e contínuas. E até a próxima.